Neste tutorial, vamos ver como resolver uma equação não linear. Como exemplo, vamos utilizar a equação transcendental. Uma equação transcendental é uma equação contendo a função transcendental das variáveis a serem resolvidas. Por sua vez, uma função transcendental é uma função analítica que não satisfaz uma equação polinomial em contraste com a função algébrica. Em outras palavras, uma função transcendental transcende a álgebra, na medida em que não pode ser expressa em termos de uma sequência finita das operações algébricas de adição, multiplicação e extração de raiz. Exemplos de funções transcendentais incluem a função exponencial, o logaritmo e as funções trigonométricas. Como exemplo de uma função transcendental, vamos considerar a equação de Colebrook-White para cálculo do fator de atrito. O fator de atrito é utilizado para cálculo da perda de carga em tubulações com fluido escoando, seja ele um gás ou um líquido. Observem, por essa primeira equação aqui, que não conseguimos explicitar a nossa variável de interesse, que no caso aqui é o fator de atrito. Então, dessa forma, temos esse termo aqui, o logaritmo, no segundo membro, onde a nossa variável f está dentro aqui do logaritmo. Então, dessa forma, precisamos utilizar uma ferramenta, computacional para resolver essa equação. Colocando todos os termos em um membro só, obtemos a equação nessa forma aqui, onde todo esse termo aqui é a nossa função que eu chamei aqui de g de f. Então, aqui no Excel, eu vou resolver a equação transcendental utilizando dois recursos. O primeiro vai ser atingir meta e o outro recurso vai ser utilizando solver. Como vimos lá na apresentação, aqui está a nossa equação transcendental, que é a equação de Colebrook-White, onde estamos interessados em encontrar o valor do fator de atrito que resolva essa equação, ou seja, que encontre a solução para a mesma, fazendo com que a nossa função, g de f aqui seja igual a zero. Então, todo esse termo aqui é a nossa função g de f. Aqui são os nossos dados de entrada, onde RUG é a rugosidade do tubo, D aqui é o diâmetro do tubo, RE aqui é o número de Reynolds. O valor de F é o valor que eu quero, eu tenho que dar aqui uma estimativa inicial. Eu sei que para o tubo de aço carbono, que é o valor da rugosidade que eu utilizei aqui, ele apresenta geralmente um valor pequeno para essas condições aqui. Então, eu vou considerar aqui, vou estimar aqui o valor de 1. Observe que eu ainda não encontrei o zero dessa função g de f, Aqui eu encontrei um valor de aproximadamente 6,8, quando o valor de f é igual a 1. Então, o objetivo é encontrar o valor de f, do fator de atrito, que faça com que minha função seja igual a zero, ou seja, que encontre a solução da minha equação. Então, entrei com a estimativa inicial aqui. Aqui eu escrevo a fórmula, Nessa célula aqui eu tenho a fórmula, que é essa fórmula aqui, da nossa função g de f. Então, eu escrevi ela aqui. Então, simplesmente agora eu venho aqui em teste de hipóteses, atingir meta, definir célula, que é a célula contendo a nossa fórmula. Nesse caso aqui, essa célula aqui, para valor zero, ou seja, eu quero que todo esse termo aqui, que é minha função g de f, seja igual a zero, Eu quero encontrar o zero dessa equação, alternando o valor do fator de atrito, Ou seja, o fator de atrito vai me dar a solução da minha equação. Em outras palavras, eu quero encontrar o valor do fator de atrito que zere a minha função. Pronto. Então, selecionei ele aqui, É 15, célula é 15. Clico OK. Pronto. Observe que é um valor bem pequeno, 0,00001, bem próximo de zero. Então, o valor do fator de atrito é esse aqui, 0,017452. Então, a outra ferramenta que vamos utilizar é o solver. Então, está aqui a nossa função objetivo, a função g de f que eu chamei aqui, Aqui são os nossos dados de entrada, rugosidade, diâmetro e o número de Reynolds. Vou entrar aqui com a mesma estimativa inicial que eu entrei aqui com o recurso atingir meta, que foi o valor de 1, Aqui está a minha fórmula contendo
a minha função objetivo, né? Ou seja, escrevi toda essa fórmula aqui, toda essa equação, está aqui escrita nessa célula, né? Então vou aqui em Solver, definir objetivo, né? Então, objetivo é a nossa função objetiva, né? Que é essa célula aqui, ó, a célula F17 no caso, né? Então, para o valor de 0, né? Ou seja, eu quero encontrar o valor do fator de atrito que zere essa equação, que me deu o zero dessa equação, né? Que resolva essa equação, alterando aqui o fator de atrito, né? Que a célula é 15, é isso? Pronto. E aqui eu coloquei algumas restrições. Como eu disse que o fator de atrito é um valor pequeno, então estou informando aqui que ele seja menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0, né? Vou usar aqui esse algoritmo GRG não linear e aqui eu clico em resolver. Aqui me deu a mensagem, né, que o solver encontrou um valor de erro na célula do objetivo ou em uma célula de restrição. Então isso aqui pode ser o seguinte, pode ser a minha estimativa inicial. Então na solução da equação não linear, no caso aqui de uma equação transcendental, eu tenho que ter muito cuidado com a estimativa inicial. Então vou dar uma outra estimativa inicial aqui. Vou colocar aqui um valor de 0,05. Vou aqui novamente Solver. Vou manter aqui as mesmas restrições, né? Meu objetivo está aqui, que é a célula F17, né? Alterando aqui a célula E15, que é o valor do fator de atrito, né? Vou manter o mesmo algoritmo, clicar aqui em resolver. Pronto, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Observe o quanto a minha estimativa inicial é importante para que haja uma convergência do meu algoritmo, né? Então, com isso, concluímos mais um tutorial.